urgente. O Departamento de Estado norte-americano, comandado por Marco Rubio, secretário de Estado do governo norte-americano, liderado e comandado pelo extremista da extrema-direita fascista Projeto de Ditador Donald Trump, fez uma declaração ontem dizendo que o Departamento de Estado norte-americano e o governo dos Estados Unidos irá considerar o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista internacional que põe em risco os Estados Unidos. Essa lei passará a vigorar a partir do dia 5 de junho desse ano, tornando o PCC e o Comando Vermelho organizações terroristas internacionais. Essa nova lei foi aprovada alguns dias após a visita de Flávio Bolsonaro ao Salão Oval da Casa Branca, visitando Donald Trump, que inclusive visitou Donald Trump algumas semanas após Lula visitar o Salão Oval da Casa Branca, onde nessa reunião o Lula pediu para Donald Trump não classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas internacionais. Lula, presidente do Brasil, solicitou diretamente ao presidente Donald Trump que não considere essas facções criminosas como organizações terroristas. Algumas semanas depois, Flávio Bolsonaro, o projeto de futuro presidente da República que jamais irá se concretizar, foi à Casa Branca, solicitou ao Donald Trump que considere o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. E na data de ontem, o Departamento de Estado norte-americano declarou PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Qual é o recado que isso passou? É de que Donald Trump está cagando para o atual presidente da República e está alinhado com o projeto de presidente que jamais irá se concretizar, Flávio Bolsonaro. E quais são as consequências para o país, para o Brasil, com os Estados Unidos colocando o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas? As consequências é que os Estados Unidos poderão se envolver militarmente em combates militares dentro do território brasileiro sem a liberação do Brasil, através de ataques cirúrgicos, utilizando bombardeiros estratégicos B-52 ou B-2 Spirit, ou ações coordenadas com tropas de operações especiais, como Navy SEALs, como a Delta Force ou os Rangers, né? E também os Estados Unidos podem aplicar pesadas sanções econômicas contra o Brasil por abrigar duas organizações terroristas, que são essas facções criminais malditas que nasceram no que há de pior dentro da sociedade, que essas comunidades imundas e nojentas, e essas favelas desgraçadas que existem por esse país, onde só tem aquela fuleiragem, pobreza, aquela várzea. É aí que nasce o crime organizado.
e que sustenta os playboys da Barra da Tijuca e de Ipanema com pó, né? E são organizações terroristas. Com certeza eu concordo com isso, porque eles aterrorizam as comunidades e as periferias pútridas desse país, né? Com essas execuções bárbaras. E para o Brasil fica mais uma humilhação, principalmente para esse governo esquerdista do Luiz Inácio Lula da Silva, que perdeu muito ontem com o apoio do governo Trump contra as facções criminosas brasileiras. Já que praticamente esse governo atual e o país em si, o Brasil, não fazem nada para combater essas facções criminosas. Por quê? Porque o próprio poder político, o próprio sistema, as próprias instituições democráticas estão atreladas ao crime organizado. Então, isso infecta a sociedade desse país com o que há de pior na sociedade humana, que é criminalidade, marginalidade, homicídios, tráfico de drogas, tudo que não presta numa sociedade civilizada acontece e é criado e nascido nessas periferias pútridas e imundas, nessas favelas e comunidades que estão espalhadas pelo território nacional como um tumor maligno, né? Criando esse tipo de condição para nascer o crime organizado. Então, os Estados Unidos, como um país bem mais poderoso que o Brasil, né? Ele impõe ao Brasil que essas organizações, essas facções criminosas, né, elas virem organizações terroristas, porque irá dar aval para os Estados Unidos bombardear o Brasil a hora que quiser, para justificar, né, como justificativa, combate a organizações terroristas internacionais. Então foi isso que aconteceu na data de ontem, nesse país de terceiro mundo, né, que não tem nenhum tipo de influência e poder no cenário global e que vive às margens, né, da imposição de outros países, porque o Brasil é um país que não tem nenhuma soberania, né? O Brasil é um país que tem um poder institucional para se auto-apoderar no poder, né? O Brasil não tem uma política estatal. O Brasil tem uma política partidária. Não existe compromisso estatal a longo prazo com o território nacional, e sim políticas partidárias de 4 em 4 anos. E é por isso que esse país é um lixo, né? Então, acabar com essas favelas imundas, com essas comunidades e periferias, né, deveria ser uma prioridade para o governo federal, para o legislativo, para o judiciário, mas eles não querem. Vocês acham que realmente esse país, com esse tipo de políticos que tem aí dentro, eles querem uma sociedade evoluída, como uma sociedade tipo sueca, suíça? Eles querem a população pobre e miserável, porque dá mais voto, né? Então, a notícia de ontem, né, que surpreendeu e foi comemorada por uns e lamentada por outros, é que os Estados Unidos da América afirmaram que irão reconhecer o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas internacionais, contra a vontade do governo brasileiro e atendendo o pedido de um projeto de candidato de presidente da República, né, que é o Flavinho Bolsonaro.